Economia, por Gilson Schwartz. Professor, qual o tema da coluna hoje? Montanha-russa ou aterrissagem suave? Esse é o dilema com que se defrontam os analistas da economia internacional ao preparar os seus cenários para 2023. A pressão da inflação é o grande problema. Como lidar com essa pressão inflacionária? Em boa medida, ela é um problema de oferta. De um lado, a crise provocada pela guerra na Ucrânia, sem dúvida, pressionou os preços internacionais do petróleo. E o preço do petróleo penetra em todos os elos, em todas as cadeias produtivas, inclusive e especialmente na produção de alimentos. Dificuldades nas cadeias de suprimento. Tornou-se também evidente que a economia global, em muitos dos seus polos mais dinâmicos, passa a ser uma confederação de governos tentando salvar a própria pele e tentando proteger as suas economias. Um maior protecionismo. Esse protecionismo também leva a problemas de oferta, problemas de suprimento. Então, a inflação não é um problema de demanda, porém, o que já se observa é que essa pressão inflacionária, acentuada nesses últimos 2 anos, torna a defasagem salarial cada vez mais dramática. Aumenta o número de greves, os trabalhadores voltam a se organizar, os cenários políticos tornam-se mais instáveis, as tentações populistas ganham força, o confronto entre direita e esquerda ganha radicalidade. Os setores de ponta em tecnologia digital não são exceção, são dezenas de milhares de demissões acontecendo nas últimas semanas. A onda de adesão ao digital, que foi condição de sobrevivência durante a pandemia, torna-se agora menos intensa. Mas o que podem fazer os governos, de fato, nessa situação? Do ponto de vista das finanças públicas, há uma pressão para a redução de gastos, aumento da arrecadação, só isso permitiria uma redução da taxa de juros. Isso vale tanto no primeiro mundo quanto nos países em desenvolvimento. O fato é que a própria transição tecnológica depende de gastos públicos. É o que a gente observa nos Estados Unidos. São gastos estratégicos direcionados para as áreas de ciência, tecnologia e inovação, inclusive para reforçar um certo protecionismo tecnológico, já que vigora nesse momento uma radicalização do confronto com a China, com medo de que os componentes eletrônicos fabricados por uma mão de obra cujo custo é bem inferior na Ásia carreguem consigo ameaças à segurança nacional e à privacidade. O clima geral é um clima de desconfiança. Talvez a saída seja geopolítica, mas também nessa dimensão de relações internacionais nada recomenda o otimismo. De um lado, os Estados Unidos e a União Europeia, a OTAN, unem forças para barrar a expansão da Rússia no leste europeu. De outro, a China e a Índia continuam comprando petróleo da Rússia. Portanto, há uma clara divisão que lembra muito os tempos da Guerra Fria. Professor, e como o Brasil se posiciona nesse contexto? Uma boa notícia é que o novo governo vai resgatar a existência de um Ministério do Planejamento. Não vai ficar tudo concentrado no Ministério da Economia. Mais do que isso, o Ministério do Planejamento e também o Ministério da Indústria e Comércio. A tripartição das questões econômicas entre Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio indica muito mais competências para administrar as políticas setoriais que são necessárias. Não basta olhar apenas para as variáveis macroeconômicas, taxa de juros, taxa de câmbio. É preciso tratar a economia como um ser vivo onde cada setor merece atenção e o planejamento de longo prazo é condição para enfrentar uma incerteza que deve continuar pelo menos nos próximos 2 anos. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. A coluna de hoje comenta artigo que mostra que a vacina de Covid-19 tem mais eficácia em quem pratica regularmente atividade física. Pessoas ativas
têm 50% mais chances de ter uma contagem de anticorpos mais alta do que as sedentárias, após a vacinação, evidentemente. Vamos saber quais atividades são mais recomendadas para quem já teve Covid ou já foi vacinado? Olá, ouvintes. Ao que parece, estamos voltando a nos preocupar com a Covid-19. O aumento de casos é crescente, mas, segundo autoridades de saúde, a gravidade é menor do que no passado, muito recente. Esta menor gravidade é atribuída à vacinação da população. Mas, segundo dados do Ministério da Saúde, divulgado neste domingo, dia 27 passado, indicam que em 24 horas foram registrados 5.000 novos casos e 11 mortes por Covid-19 no país. Como já amplamente divulgado, inclusive em nossas colunas, a prática da atividade física é fundamental para a recuperação de pessoas que tiveram a Covid, passaram por essa doença. Mas os benefícios da atividade física vão além disso. Em um recente estudo publicado na revista Sports Medicine, citado pela Revista de Educação Física, se constatou que o exercício físico influencia diretamente a eficácia da vacina contra o Covid-19. A contagem de anticorpos nos vacinados foi muito alta. Indicam que as vacinas parecem mais eficazes em indivíduos que praticam atividade física regularmente, e uma pessoa que é ativa fisicamente tem 50% mais chance de ter uma contagem de anticorpos mais alta após a vacinação. No portal da Fiocruz, comentando sobre o envelhecimento do sistema imunológico, explica-se que os linfócitos T, que são auxiliares, atuam como um maestro no sistema imune. No combate a infecções, essas células reconhecem as proteínas virais e ativam as células de defesa responsáveis por combater o vírus e produzir anticorpos. Mas no processo de envelhecimento, diminuem em número e perdem sua eficiência. Ora, a prática da atividade física regular pode estimular a produção de células T e melhorar em sua eficácia. Essa comprovação já foi citada em nossas colunas que a prática da atividade física estimula ou pode estimular a produção de células T e melhorar o nosso sistema imune. Professor, que tipo de exercício é recomendado para quem já teve Covid? Toda a prática da atividade física é recomendada, mas no caso da Covid, como se trata de doença respiratória, as atividades aeróbias são muito bem recomendadas, como caminhar, correr, pedalar, remar, entre outras, que estimulem o sistema cardiorrespiratório e praticadas com intensidade moderada a alta. Pode também ser somada a essas atividades aeróbias a prática da musculação ou exercícios com o peso do próprio corpo. O importante é sempre ter o sistema imunológico sadio e forte. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Conhecida como a principal causa de demência, o Alzheimer não tem cura, apenas alívio temporário de sintomas. Mas uma nova droga em teste nos Estados Unidos traz esperança para o controle do avanço da doença. É o que conta o professor Otávio nesta edição do Minuto do Cérebro. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, a principal causa de demência em nosso meio. Os sintomas precoces mais comuns são dificuldade para lembrar eventos recentes, mas à medida que a doença avança, ela evolui com um quadro de dificuldade de linguagem, desorientação, mudança de humor, alterações comportamentais e dificuldade para manejar as atividades de vida diária. Eventualmente, o paciente fica restrito ao leito e com uma grande dependência de cuidadores. As causas da doença de Alzheimer não são completamente conhecidas ainda. Entretanto, um dos achados mais frequentes na neuropatologia é o acúmulo de placas de uma proteína chamada beta-amiloide, que se deposita em torno dos neurônios e leva à inflamação e perda neuronal. Até o momento, os agentes que a gente usa no tratamento da doença são utilizados principalmente para alívio temporário dos sintomas, mas eles não alteram o curso da doença subjacente. E algumas evidências recentes sugerem que a remoção desse beta-amiloide, dessa proteína que se deposita de forma anormal
em torno dos neurônios poderia retardar a progressão da doença. Neste sentido, pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, publicaram na revista New England Journal of Medicine essa semana os resultados de um estudo fase 3 que utilizou uma medicação chamada lecanemab, que é um anticorpo monoclonal que se liga com alta afinidade às proteínas de beta-amiloide e ajuda na sua eliminação do cérebro. Os resultados do estudo mostraram que o grupo que recebeu a infusão desse anticorpo monoclonal, lecanemab, apresentou uma redução da quantidade de beta-amiloide no cérebro e, além disso, apresentou um menor declínio cognitivo comparado ao grupo que não recebeu a infusão do anticorpo monoclonal, ao final de 18 meses. Esse tratamento não foi isento de efeitos colaterais. 26% dos pacientes que receberam a infusão apresentaram algum tipo de reação à infusão e, além disso, cerca de 12% dos pacientes apresentaram na neuroimagem achados sugestivos de uma reação inflamatória contra o beta-amiloide. Se, por um lado, mais estudos são necessários para determinar a eficácia e a segurança dessa infusão de lecanemab em pacientes com doença de Alzheimer, certamente esse estudo foi um avanço no sentido de obtenção de um tratamento que realmente modifica a história natural da doença e diminui a velocidade de progressão dos sintomas de demência nos pacientes com a doença de Alzheimer. Ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. O que podemos destacar de importante na implantação do projeto Genoma da FAPESP há 22 anos atrás? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Já há 22 anos, em julho do ano 2000, a ciência brasileira foi capa da revista Nature, uma das mais prestigiosas revistas científicas do mundo. Um artigo assinado por 119 pesquisadores paulistas mereceu ainda, além da capa, um editorial com o título Como o primeiro sequenciamento público de um patógeno de planta de vida livre. O artigo representa um marco científico significativo. Parabéns! Os cientistas brasileiros, apoiados na época diretamente pela FAPESP, mais do que história, eles abriam caminhos para uma pesquisa de ponta, se espalhasse pelo país, penetrasse em várias outras áreas e ajudasse a criar uma cultura de colaboração. O sequenciamento da bactéria, na época, responsável por uma doença conhecida como amarelinho, que atacava laranjais, toda a área cítrica, era chave, porque causava prejuízos imensos para a agricultura. A iniciativa foi muito ousada para a época e não se deu sem resistência, inclusive de parte da comunidade científica, que não via sentido no investimento de 12 milhões de dólares para um único projeto. Estavam equivocados. A ciência moderna avança ao enfrentar grandes desafios. Zé Fernando Pérez, que à época era diretor científico da FAPESP, deixou claro no workshop comemorativo do aniversário do projeto, que ocorreu lá na FAPESP, que não se tratava apenas de um projeto sobre a Xylella fastidiosa, esse nome invocado da bactéria que atacava os laranjais pelo país. Mas sim se tratava de um processo de criação de gente qualificada, construção daquilo que os ingleses e americanos chamam de capacity building, ou seja, a geração de uma infraestrutura física e humana que fosse capaz de levar adiante o sequenciamento de diversos outros organismos de interesse, seja animais, plantas ou na saúde humana. O projeto Genoma estimulou a formação de novos grupos para investigar agentes infecciosos como o sequenciamento da cana-do-açúcar, da bactéria causadora do cancro cítrico, dos genes expressos em amostras de tumores humanos. Atividades desse tipo, com essa dimensão, são raras no Brasil. O Brasil ainda permanece prisioneiro da fragmentação dos recursos em pequenos projetos, embora importantes, perdem de vista o longo prazo e não consegue dar conta da complexidade da produção científica atual.
A visão de longo prazo é essencial para a ciência. Professor, qual a herança do projeto? A herança do projeto Genoma da FAPESP é sentida ainda hoje nos avanços da medicina personalizada, nas aplicações da genoterapia, no desenvolvimento de vacinas e no tratamento da biodiversidade. Marco Antônio Zago, presidente do Conselho da FAPESP, deixou claro que o conhecimento adquirido naquela época permitiu que cientistas brasileiros sequenciassem o vírus da Covid em apenas 48 horas, enquanto outros países, inclusive países avançados, demoraram em média 15 dias. Se o Brasil ficar restrito aos projetos regulares de baixo risco, poderá até aumentar sua produção de artigos e revistas especializadas, disse Zago. Mas se a ambição for maior, o Brasil terá a chance de se destacar como uma ciência de ponta e elevar o patamar de pesquisa da pesquisa brasileira. Foi o que aconteceu com o projeto Genoma. Colocou o Brasil no seleto grupo de países capazes de trabalhar de modo profissional a genômica e a biologia molecular. Parabéns à FAPESP e aos desbravadores da genômica no Brasil. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, estou sabendo da boa nova. Pode contar aos nossos ouvintes sobre a premiação que o The Monumenta R.A. acaba de receber? É verdade, nós fomos premiados na categoria Impacto do 10º Festival Games for Change Latin America. O The Monumenta R.A. é um aplicativo original e gratuito com audioguias para acessar modelos 3D de 22 monumentos da cidade de São Paulo. Essa exposição jogo, como nós chamamos, está na Praça do Relógio, aqui no campus da capital, e muitas pessoas perguntam, mas e se chover, como é que eu faço para ver, para interagir? Bom, é simples, corre para o prédio da reitoria que nós temos uma versão para recinto fechado, te esperando lá no 2º andar. O The Monumenta R.A. é o resultado de um projeto de ensino, pesquisa e extensão que foi desenvolvido integralmente na FAUSP, envolvendo alunos da graduação, da pós-graduação, dos 2 cursos da arquitetura e do design, e com a participação de outras unidades, como o IME, o Instituto de Matemática e Estatística daqui da USP, e o Museu Paulista. É preciso também destacar, Leila, que esse projeto ele é uma realização da Pró-Reitoria de Pertencimento e Inclusão, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária aqui da USP, tem recursos do PROAC e apoio do STI, também aqui da USP, e da Prefeitura do campus da capital. Qual o perfil desse aplicativo? Nós estamos muito felizes, é um reconhecimento super importante. O presidente do Games for Change da América Latina, o professor Gilson Schwartz, que também é colunista aqui na Rádio USP, ele destaca que esse festival ele insiste na ênfase de games com criatividade e impacto transformador, com alta qualidade estética e audiovisual. Nós não poderíamos nos sentir mais reconhecidos. Mas é que não termina por aí, Leila. A coisa está de fato crescendo e o The Monumenta é um dos destaques do seminário online
que o MAAT, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia de Lisboa, promove agora no dia 7 de dezembro. Entra no site do museu e inscreva-se para saber mais do nosso projeto nesse debate com especialistas que falarão sobre as relações entre as artes e as novas tecnologias. Eu fico por aqui. Um bom dia para você, uma ótima semana para nós e até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre muito bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, tamanho de tela de smartphone. Luli, tamanho é documento? Eu pergunto porque seu smartphone me parece bem grande. É preciso tanto? Sim, é claro, tamanho é documento e eu sou um homem do futuro, porque eu, por ter 1,62 m, eu caibo em qualquer lugar, eu durmo em qualquer canto, meu joelho não atrapalha. Você, grandão desse jeito, fêmur não dobra, meu amigo, e você tem que se ajeitar dentro dos lugares. Mas não, brincadeiras à parte, a gente tem que, sim, os smartphones são cada vez maiores. Não é coisa de baixinho, né? Baixinho gosta de carro grande, de coisas grandes. Não, não é. Na verdade, os smartphones estão mesmo cada vez maiores. É muito difícil achar um smartphone que seja potente e pequeno. A gente está tendo uma inflação no tamanho deles. Faz pouco tempo eles eram bem menores, mesmo sendo smartphones. O que mudou? Sim. Se você tem uma ideia, o iPhone original, ele tinha 3,5 polegadas de tela, o que quer dizer 9 centímetros de tela. Considerando um pouco da área em volta dele, ele era, sei lá, na diagonal, né, porque essa medida é na diagonal, ele tinha uns 10, 11 centímetros, tá? E na época ele era considerado um tijolão, um negócio enorme. Um monte de gente que usava outros telefones falava, imagina que eu vou usar um treco daquele tamanho. Hoje em dia, o tamanho mais comum é um tamanho, infelizmente, parecido com o tamanho desse aqui que eu estou mostrando para você, né? Quer dizer, que ele tem 6,7 polegadas, o que dá em português, né, em centímetros, 17 centímetros na diagonal. É um monstro. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas estão usando games, estão usando vídeos, e estão tirando foto. Então, para usar isso, uma tela maior é melhor. Mas a gente tem que começar a chegar no limite da ergonomia. Essa inflação de tamanho precisa começar a diminuir. Desse jeito, daqui a pouco vamos falar via tablets. Pois é, eu pensei a mesma coisa. É muito difícil mesmo, né? A gente está vendo a média, até fui procurar, né? Quando eu fiquei incomodado porque eu não achava um telefone pequeno, eu fui ver e assim, a média é desses 17 centímetros para coisas maiores ainda, né? Então, sim, os telefones eles estão realmente ficando muito grandes e a gente precisa dar um jeito nisso. Então, é bom se esquecer daqueles telefones pequenos? Então, é uma coisa muito maluca, né? Algumas pessoas, por exemplo, estão falando em telefones dobráveis, né? A Samsung acabou de lançar um telefone dobrável novo e tal. Mas, assim, o que é importante é que a revolução toda do smartphone surgiu em 2004, quando a Apple lançou o iPhone. Então, ela tem bastante tempo, né? Já deveria estar solidificada, mas ainda é uma tecnologia definindo o seu formato, né? Já teve, quando você pensa no telefone celular, ele tinha tudo quanto era tipo de desenho, né? A Nokia, principalmente, era campeã nos desenhos mais malucos, né? Que dobrava teclado para o lado. A Motorola tinha os quadrados que giravam, fazia umas coisas incríveis, né? Depois que a Apple meio que criou esse padrão, que é um padrão bom para se ver vídeos, etc.,
a gente ainda está tentando acertar o formato. Por enquanto, a indústria está crescendo o tamanho do aparelho, e as pessoas, na verdade, elas estão fazendo exatamente o que elas faziam com computadores. Eu quero mais, quero mais, quero mais. Quanto mais potência, quanto maior o tamanho, é melhor. Mas, como não é uma coisa que fica em cima da sua mesa, é uma coisa que anda no seu bolso, né, e gasta bateria, e consome uma série de coisas, né, e é pesado, é complicado para carregar, né, você vai numa festa, vê aquele treco enorme na mão, né, então a gente ainda está numa definição de formato. É possível que daqui a um tempo os relógios começam a ficar melhores e o indivíduo vai ter um tablet para algumas coisas e o relógio para as outras, e se bobear, o smartphone pode até sumir, a gente não sabe. É tudo ainda muito maleável, apesar de ter quase 20 anos de história. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária.